Olá pessoal, e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje, um pouco da história da África. Nós vamos tratar do Império do Mali, o Reino do Mali, um dos maiores da história da África. Se desenvolveu durante o período que nós chamamos, de acordo com a divisão tradicional da história, que é muito eurocêntrica, que tem muitos problemas, nós sabemos, mas de Idade Média, né? Enquanto que na Europa estava acontecendo a Idade Média, especificamente o que nós recortamos melhor como Baixa Idade Média, lá na África estava se desenvolvendo e crescendo e, enfim, depois entrando em declínio, o Reino do Mali. Eu peço que vocês prestem atenção nesse carinha aqui em cima. Ele é o Mansa Musa, eu vou tratar dele em uma parte do vídeo, uma curiosidade sobre ele, né? Vamos ao vídeo. Bem, o Império do Mali, ou Reino do Mali, se desenvolveu em uma região da África Ocidental que está marcada em verde neste mapa que eu coloquei para vocês, né? É um território grande da África Ocidental, próxima ao rio Níger. Hoje fazem parte desse território países como Mali, Gâmbia, Senegal, né? É uma região muito rica porque é uma região de encontro entre o que nós chamamos de África subsaariana e a África do Norte e o deserto do Saara, né? Na verdade, essa região é uma região de transição onde o Império se desenvolveu, é a região do Sahel. Então, portanto, é uma região de contatos entre povos da África do Norte e povos da África subsaariana. E o fato de o Império do Mali ter se desenvolvido nessa região privilegiada fez também com que fosse um reino muito rico. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Do ponto de vista cronológico, o Reino do Mali começou a se desenvolver por volta do século XI, mas foi somente no século XIII que ele se consolida mesmo enquanto uma força política muito importante, né, a partir da união de vários povos mandingas dessa região da África Ocidental, que viviam próximos ao rio Níger, né, e eles são dominados por um grande proprietário rural chamado Sundiata Keita, lá no século XIII. Sundiata Keita submete os povos dessa região e se torna o Mansa, que é uma espécie de imperador, né? Ou seja, em termos ocidentais nós chamaríamos de imperador. Ele é uma espécie de imperador do império, porque, veja, nós chamamos de reino, mas não cabe aqui nesse vídeo nós falarmos o que é reino ou império. Tem até um vídeo aqui no canal em que eu explico isso, mas enfim, vamos chamar aqui de reino, né? Ele se transforma no primeiro Mansa do reino do Mali, é uma espécie de rei Mansa. Ele chamava assim de Mansa. Do ponto de vista, e aí depois eu falo do declínio por volta do século XV, XIV, XV, finalmente do século XVI, né? Mas ele surge mesmo enquanto uma força política importante da região, a partir dessa consolidação mesmo do poder de Sundiata Keita no século XIII, né? Veja, politicamente, o Sundiata Keita, que conquistou muitos territórios, e quando ele morreu, os seus sucessores continuaram conquistando territórios até chegar ao oceano, né, até chegar à costa africana. Politicamente, os mansas, os reis do reino do Mali, davam muita autonomia aos povos que eles dominavam. Não havia no Império do Mali o conceito de fronteiras muito bem delimitadas, como existia em outros impérios, principalmente impérios europeus, reinos europeus que nós conhecemos, né? Ou seja, não havia muito esse conceito de fronteiras muito bem delimitadas, né? Na verdade, o poder do Mansa ia até onde existiam pessoas que o conheciam como tal, né? Ou seja, como Mansa. Esse conceito vem, na verdade, do reino de Gana, que foi o reino que dominava essa região ali, onde o reino de Mali se desenvolveu, na verdade, o reino do Mali se forma a partir de uma emancipação política do reino de Gana. Então, o reino do Mali herda, né, esse conceito de fronteiras muito flexíveis, né? Politicamente funcionava dessa maneira, e aí o Mansa cobrava naturalmente impostos dos povos que estavam dominando e criava uma rede de alianças muito a partir de casamentos, né? De
povos de pessoas do Reino do Mali com pessoas de outros povos da região, né? Culturalmente, o reino do Mali era islâmico, era um reino com religião oficial islâmica. Lembremos que o reino de Gana, que foi o predecessor, vamos dizer assim, do reino do Mali, passou por um processo de islamização. Então, o reino do Mali, quando surge, já surge um reino islamizado, né, com cultura islâmica. Claro, não era um islamismo igual àquele islamismo, vamos dizer assim, entre aspas, original da Arábia Saudita. Era um islamismo muito mais sincrético. Um exemplo disso era a crença que muita gente tinha de que o Mansa tinha certos poderes divinos. E nós sabemos que no islamismo, vamos dizer assim, tradicional, só quem tem poderes divinos é Allah, é Deus, né? Mas no reino do Mali, como havia o sincretismo religioso do islamismo com crenças locais africanas, muitas pessoas acreditavam que o Mansa tinha certos poderes mágicos, divinos, etc. Né? No reino do Mali, houve a formação de cidades importantes de difusão da cultura islâmica. Nós podemos falar da cidade de Giné, que construiu uma grande mesquita. Nós podemos falar da cidade de Tombuctu, um grande centro de difusão da cultura islâmica na África Ocidental, onde havia, inclusive, as chamadas madraças, que eram espécies de escolas de difusão da cultura islâmica, do árabe, tradução de textos, bibliotecas, né? Então, esses são pontos importantes da cultura do Reino do Mali. Além disso, havia também, culturalmente falando, a presença de muitos griots, ou seja, havia a cultura escrita, né, ou seja, herança da cultura árabe, islâmica, mas havia também muita presença de griots. O que são os griots? São aqueles contadores de histórias, aquelas figuras presentes em muitos povos da cultura africana que são responsáveis por transmitir histórias a partir da oralidade. Isso também era muito comum na região como um todo, e no reino do Mali não era diferente. A sociedade era uma sociedade organizada em clãs, grandes famílias, que em geral descendiam de um mesmo ancestral ou acreditavam descender de um mesmo ancestral. E a economia, isso é fundamental, né? A economia era. Perdão, pessoal, estava tossindo. A economia era uma economia muito baseada na exploração de ouro. Essa região é muito rica em minas de ouro, sal e domínio de rotas comerciais. Como eu disse para vocês, é uma região no Sahel. O império se desenvolveu, o reino, que seja, se desenvolveu nessa região de transição entre a África do Norte e a África subsaariana. Então, a região de transição entre o deserto Saara e a África subsaariana. Era uma região por onde passavam muitos comerciantes. O fluxo de comércio é muito grande nessa região. Né? Então, o reino do Mali, como o reino de Gana já fazia, se aproveitou disso para, inclusive, cobrar impostos de comerciantes que passavam por essa região, né? Ou seja, o reino do Mali tinha domínio de rotas comerciais e cobrava, né, as pessoas que passavam por lá. Naturalmente, esses comerciantes, essas pessoas que passam por lá, gastam também, enfim, se alojam, e isso movimenta a economia do lugar. Então, a economia do reino do Mali era muito baseada nessas rotas de comércio que ele tinha, também na exploração de sal e de ouro, né? Muitas minas de ouro. Essas minas de ouro já vinham do reino de Gana também, que foi chamado de Reino do Ouro, e por aí vai, né? Em línguas locais, alguns povos chamaram o reino do Mali de Gangaba, né? E como sim, sobre essa questão do ouro, aí entra aquele carinha que eu coloquei na capa do vídeo, né? Que é o Mansa Musa. Quem foi o Mansa Musa? Foi um Mansa que governou o reino do Mali no início do século XIV, e ele encomendou a exploração de tanto ouro, mas de tanto ouro, mas de tanto ouro, que ele ficou conhecido como o homem mais rico da história. Ou seja, ele tinha o domínio de tantas minas de ouro que, se nós pensarmos historicamente, ele teria sido o homem mais rico da história. Ele distribuiu tanto ouro naquela região, principalmente na cidade de Tombuctu, né, que ficou conhecida como a pérola do deserto, que
houve uma caída, né, do preço do ouro no mundo inteiro. Ou seja, quando existe, isso é uma questão do mercado, quando existe muito produto no mercado, o seu preço tende a cair. E gerou, inclusive, alguns problemas econômicos, né, na África do Norte, na Europa e por aí vai. Isso é uma questão curiosa sobre o reino do Mali. Como foi que houve o seu declínio? O seu declínio começou a partir do século XIV, principalmente, se aprofundou no século XV, tem muito a ver com essa descentralização do poder que existia, ou seja, o fato de o Mansa não ter um total controle sobre os povos que dominava, fez com que, pouco a pouco, esses povos que eram cobrados, a quem eram cobrados impostos, começassem a se rebelar contra o governo, contra o Mansa. Então, essa descentralização potencializou o declínio, né, do reino do Mali. O seu declínio tem muito a ver também com invasões de povos, né, ao reino, como os povos tuaregues, e também a expansão de um outro império que estava se formando ali próximo daquela região, que era o Império Songhai. Então, esses três fatores, né, ou seja, a descentralização do poder, o que faz com que o Mansa não tenha um controle total sobre os povos que domina, a invasão de povos como os tuaregues e a expansão de um outro império ali próximo da região, que depois depois vira essa mesma região, porque o Império Songhai domina, né, o Império do Mali, e tem muito a ver também com a expansão desse império, o Império Songhai. Né? Espero que vocês tenham compreendido as características gerais do Império do Mali, porque ele foi tão importante para a história. E curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Por favor, se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Até o fim do ano eu quero ter um mil inscritos. Então se inscreva no canal, por favor. Até a próxima.